Estamos começando agora mais um Limitadores Podcast, educando para uma vida sem limitações. E aqui hoje temos o nosso convidado especial, Rodrigo Stavale, nosso grande fera que dispensa apresentações. Inclusive, se você quiser saber os currículos, você olha nos outros episódios. A gente agora vai fazer um formato mais reduzido para não perder tanto tempo. Mas a gente sabe que o cara é mestre aí de educação física, né? Especialista em mecânica do movimento e gestor da Academia Pico. Obrigado, Renan, pela apresentação. Lembrando também que o nosso queridíssimo host de hoje vai ser o Renan. Ele também é fisioterapeuta, especialista em dor pelo Instituto Albert Einstein, né? Foi onde você fez sua especialização. E lembrando que o Renan também fez uma repaginada na clínica dele de fisioterapia, né? Que é o nome Receive agora, né? Receive. E ele é sócio e proprietário da clínica onde ele aplica os métodos dele, não é mesmo? É isso aí. Massa. E aí, hoje, vamos para o nosso tema, né? Qual é o tema de hoje? O tema é treinamento funcional. Faz bem ou faz mal? Fica até o final para você saber. Muito bom. Então, vamos rodar a vinheta aí, né? Vamos. Solta a vinheta. É bom. Muito bom essa vinheta. Muito bom. É isso. Vamos embora. Então, vamos começar com a nossa primeira pergunta de hoje, né? O que é treinamento funcional, Stavale? Como ele chegou nas academias? Beleza, né? Treinamento funcional foi o termo que, né, lá fora, lá nos Estados Unidos, lá os europeus lá fora, que começaram a utilizar e tentar mudar um pouco aquele modelo de treinamento muito padrão, que era a musculação, né? Que naquela época tinha o powerlifting como referência. E eles queriam mudar um pouco de acordo com a necessidade das pessoas. As pessoas estavam começando a envelhecer, ter mais dificuldade de locomoção, e eles precisavam entender que eles tinham que mudar um pouco o modelo de como entregar um treinamento para as pessoas. E aquele modelo de powerlift, de musculação, né, o famoso modelo marombeiro, ele não estava atraindo muitas pessoas. E também tinha um movimento de treinamento na época militar, que estava vindo, né, com aqueles treinamentos militares em circuito, né, o tal do pentathlon, né, que tinha que ter várias modalidades ali dentro para os combatentes poderem desenvolver a sua capacidade, pensando, nesse caso, guerra, né, militar. E isso foi vindo para o mundo mercado, né, para o mundo normal. E aí as pessoas foram entendendo que algumas coisas daquilo dali poderiam ser aproveitadas, como o modelo de treinamento, a maneira da periodização, de como ela era feita, por que aquele tempo, por que era aquele bloco de exercícios, e tudo isso veio. Então o treinamento funcional ele foi uma construção quase que em conjunto com a necessidade da gente sair um pouco daquele modelo de treinamento maquinário e tentar colocar alguma coisa mais, aí no termo correto, né, funcional. Tipo, como é que eu vou colocar a funcionalidade do meu corpo para trabalhar? Né? Como é que eu aprimoro os nossos movimentos funcionais do que a gente realmente precisa para reduzir aquela carga do dia a dia. Né? Então, o treinamento funcional ele veio mais ou menos com essa ideia. E a academia era o melhor lugar para desenvolver isso, pelo menos no primeiro momento, que é o que a gente falou naquele episódio do episódio 4, né? Episódio 4, produção? Episódio 4. O episódio 4, que a gente falou sobre a academia e o que ela realmente significa. Então, a academia seria o local ideal para a gente desenvolver isso. Né? De colocar toda aquela aparelhagem, todo aquele maquinário, toda aquela metodologia ali dentro. E o mais importante, que é o de tudo, que é fazer com que as pessoas que não estavam aderindo ao modelo tradicional a tentarem vir para um modelo novo, coletivo, um circuito, ou dependendo de como for esse método que eles querem utilizar. Mas é importante falar que treinamento funcional ele não é ele tem uma definição específica sobre movimentos funcionais ou exercícios funcionais que têm que ser feitos naquele treinamento, mas ele não tem um modelo padrão igual que é em todas as academias, que é mais parecido talvez com a bike indoor, né? As aulas de bike que tem. Ele já é um modelo mais engessado. O treinamento funcional ele é mais amplo. Ele te dá mais liberdade, dependendo do profissional, para trabalhar de maneira diferente. Maravilha. E aí, uma outra pergunta boa, né? Assim, o treinamento funcional, ele se tornou uma opção para fugir da musculação? Então, se eu faço treinamento funcional, preciso fazer musculação? Pensando nesse aspecto, Renan, ele se torna uma boa opção, tipo, para as pessoas que não se aderiram muito bem à musculação a irem para o treinamento funcional, mas eu penso que um não anula o outro, se você organizar direitinho. Dá para você fazer os dois, caso você queira, tá? Até porque a musculação ela tem que ser vista como uma ferramenta que vai te ajudar a fazer alguma coisa. Ela não é o fim por ela mesma, tá? A musculação ela é um método de treinamento de aumento de capacidade física, que é força,
resistência muscular, ou até mesmo um pouquinho ali do ângulo do movimento, né? Então toda a mobilidade também é ali. Só que a gente tem que ver a musculação como essa ferramenta para melhorar alguma coisa. Tá? O treinamento funcional ele é um pouco mais específico dentro daquilo que a gente precisa, entende? Então fazer musculação você pode fazer? Pode. Mas o treinamento funcional é uma boa opção para você às vezes trocar com a musculação. Então, se você não gosta, você não precisa fazer. O treinamento funcional ele pode te atender. Ótimo. Então, treinamento funcional veio aí como uma opção também, que a gente tinha até conversado lá no episódio das academias, né? Isso. Que pode trazer a pessoa para uma outra forma de atividade física, onde ela pode ganhar força, pode ganhar resistência e tal, sem precisar estar na academia. Inclusive, hoje tem até muito comum os treinamentos funcionais na praia, né? É uma parada que eu acho legal. Existem até estúdios de treinamento funcional especificamente. Só de treinamento funcional. Só de treinamento funcional. Legal. Isso é muito comum. E aí tem aquela, como você tem um espaço muito mais apropriado e voltado para isso, você tem alguns equipamentos, alguns elementos mais fixos para isso, né? Com uma visão melhor, uma visão mais ampla. Que às vezes o treinamento funcional da academia tradicional, ela fica muito genérico, vira aquela coisa ainda muito antiga, sabe? Sim. E aí às vezes não atende às expectativas que deveria. Muito bom. Tá? Vamos então para a nossa próxima pergunta aqui, né? Vamos entender então, Stavali, quais são os benefícios do treinamento funcional? Cara, os benefícios dele, né, isso acaba que vai depender muito do profissional que está guiando essa aula. Então, porque como existem várias maneiras de você abordar isso, principalmente dependendo do lugar que você dá aula, então você pode ser um professor que puxa um pouco mais para uma parte de força, em que você dá uma prioridade mais para alguns exercícios de força, como flexão de braço, até alguns exercícios calistênicos, né, como flexão de braço, as remadas, ou até as puxadas de alguma maneira. Ou você pode ser um professor que acaba tendo uma visão, por exemplo, os treinadores de corrida, de maneira geral, eles têm uma visão mais para o membro inferior como funcional. Então eles colocam mais educativos de corrida, subidas de joelhos, subidas de escadas rápidas. Então isso depende muito do perfil do profissional. Mas os benefícios que o treinamento funcional pode fazer ele te dá um ganho de força se você tiver um bom controle de carga, tá? Do que você está fazendo, a sua intensidade. E ele também pode dar um excelente ganho no cardiorrespiratório. Porque como o saldo final da atividade ela é uma atividade mais aeróbica, então você acaba que tem ganhos cardiorrespiratórios maiores do que, por exemplo, uma musculação da vida. Então, eu acho que pode ajudar as pessoas nesse aspecto de, às vezes, não tem aquele foco muito principal em ganhar só massa magra, igual a musculação promete, mas é uma pessoa que quer uma qualidade de vida ou quer fazer uma coisa diferente, uma coisa mais dinâmica, uma coisa que sai um pouco do padrão da repetição, da mesma coisa, daquela rotina igual. É uma boa opção. É bem recomendado, principalmente para as pessoas que têm, às vezes, não gostam mesmo de sauna, né? Não se dão bem com aquele ambiente escuro ou aquela porrada de espelho e tal. Então acaba se tornando uma boa opção. Eu vejo muita gente da terceira idade, por exemplo, buscando esse tipo de treinamento como uma opção de fugir da própria musculação também. Então é uma aderência bem grande desse público. Legal. Eu vejo realmente como uma boa opção para todos os tipos de idade, né? Mas eu acho que para a terceira idade é uma opção muito interessante. Porque exatamente, como você falou, são circuitos onde o aluno vai estar ali trabalhando atividades. E aí isso é um pouco, né, o funcional. Eu acho que esse conceito funcional que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ele deixa um pouco a desejar, porque deveria ser adequado para cada pessoa. Mas, de qualquer forma, é muito mais funcional você abaixar, pegar um objeto no chão, levantar para cima, do que você pegar, sentar num aparelhinho e fazer desenvolvimento de ombro, né? Então, acho que vejo como uma boa opção para a terceira idade o treinamento funcional para quem não gosta de academia, e eu percebo isso, pego aqui no meu consultório também, muito paciente que já é idoso que fala assim, cara, não gosto de academia, aquele ambiente e tal, então é uma opção também legal, além das opções que a gente falou também no último episódio, como a calistenia, né, o próprio crossfit, eu acho que não tem idade, né, o importante é ter uma boa prescrição aí para se exercitar.
Eu acho legal porque o treinamento funcional, como ele é um tipo de treinamento circuitado, de muitas vezes circuitado, mas nem sempre circuitado, que envolve muito o corpo todo, então é aquela visão mais holística, não é aquela coisa segmentada igual a musculação, sabe? Então acaba que você está sempre trabalhando a funcionalidade do corpo como um todo, não de maneira segmentada. Você não está pensando só na função do cotovelo, de fletir e estender. Você não está pensando só na função do ombro de fazer aquela rotação. O treinamento funcional, como as outras modalidades, ela tem essa visão holística. Pensar assim, não, é o gesto motor que eu tenho que pegar ali, é o movimento que ele tem que aprender. Isso para mim é mais funcional do que ficar sentado fazendo força, igual você falou, Bem mais. sabe? Bem mais. E aí, vamos entender então aquilo que eu tinha entrado um pouquinho, né? Qual é a diferença entre exercício funcional e treinamento funcional? Legal, ainda bem que você perguntou isso, tá? Porque olha só, exercício funcional, ele é um exercício específico, tá? Quando a gente fala de exercício, é uma coisa só. Então, por exemplo, é um exercício, sei lá, vou dar um exemplo aqui clássico, seria o step up, subir a caixa, né? Então, subida de caixa. Ele é um exercício funcional, um exercício específico para isso. Então, você ali controla as repetições que você vai fazer, a carga que você vai fazer, a angulação que você vai fazer, qual é a altura que você vai usar o banco. Então, você controla as variáveis. Esse é um exercício funcional. Tá? O treinamento funcional, a palavra treinamento entra no mesmo conceito do que a gente falou nos últimos episódios. O treinamento ele é uma maneira de como você pratica essa sequência de exercícios. Então, o treinamento ele é um método. Então, com controle, de maneira longitudinal, controlando carga, volume, repetições, fazendo todo esse controle da pessoa de frequência cardíaca, isso é um treinamento, é uma coisa que realmente é controlada. Sabe? Não é aquela coisa meio que cuspida, o cara cuspiu um treino lá e foi fazer. Isso não é um treinamento. Ele fez uma aula ali de funcional. Mas não é considerado um treinamento. O treinamento é quando você tem um ponto de partida e para onde você quer chegar. Então, eu quero atingir no final do meu ciclo, sei lá, de 3 meses, que os alunos tenham um ganho de força, que tenham uma perda de gordura, que eles se sintam, que não tenham dores. Então, posso aplicar até uma própria escala de dor no início do meu processo e ir aplicando ela até o final. E perceber como é que essa dor dos pacientes, esse incômodo dos pacientes, ou esse esforço dos pacientes, também tem escala de esforço. Como é que ela se configura ao longo do processo. Então, o termo treinamento, ele é aquele treinamento planificado e controlado. Não é aquela coisa cuspida. Né? Então, o treinamento a gente pensa assim, como uma forma de controle. Tá? O treinamento são aulas que não são avulsas, mas são controladas, dentro de um propósito. O exercício é o exercício em si que você vai usar no espaço, qual exercício que você vai usar, quanto que você vai usar, você decide. E a gente também tem atividade funcional. O que seria uma atividade funcional? É o que você faz no dia a dia. Que é de onde parte o porquê que eu devo treinar funcional, treinamento funcional. Dependendo da sua atividade funcional, você vai demandar de um fortalecimento de musculaturas que fazem sentido com a sua atividade funcional. Então, aí é que está o grande boom da parada. Infelizmente, colocou-se treinamento funcional como uma coisa muito congelada, assim, de muito tempo. Pranchinha de cotovelo, agachamento e remadinho. Ficou muito tempo nisso. No máximo, perdigueiro. Era clássico. Né? Foto clássica de treinamento funcional, o pessoal faz um perdigueiro. Assim. Todo mundo no chão deitado fazendo perdigueiro. Que atividade funcional você vai fazer que exija essa postura? Nenhum. Então, assim, não, mas você tem que fortalecer a musculatura eretora de coluna que vai te dar sustentação. Tá, isso, acho isso válido, mas isso não pode se prender só a isso. Eu penso que a musculação vai pensar assim, com uma maneira localizada de você fortalecer uma musculatura específica para você aliviar cargas de outros lugares. Beleza, esse é um ponto de vista bem segmentado. Mas eu penso que a ideia de treinamento funcional, de exercício funcional, não deveria ser esse. Seria um movimento maior. A subida de uma caixa, por exemplo, ela faz mais sentido. Porque as pessoas sobem escadas o dia inteiro. Né? Hoje em dia eu não sei quanto mais, né? Mas enfim, Bem menos. Bem menos do que antes. Mas essa força não é necessária, principalmente para você fazer uma mudança de apartamento. Aí você percebe que você está fraco. Né? Geralmente é assim que o pessoal acende o alerta. Então, o que eu penso? O exercício funcional ele deve ser pensado sempre na atividade funcional que você está desempenhando. Então, se está entrando uma pessoa que faz muito trabalho manual, usando as mãos, com muita força ali nas mãos, então você tem que pensar que você tem que colocar alguns exercícios, mesmo que você não coloque para todo mundo. Mas que em algum momento você chega nele e fala assim, você vai fazer desse jeito, um pouquinho diferente, você vai fazer com uma pegada diferente, você vai fazer de um jeitinho diferente. Ao invés de botar na mão no chão, você não pode estar porque você é digitador, você trabalha muito com isso aqui. Então protege, coloca um paralete ou um apoio de flexão que você
reduz essa carga. E assim você vai trabalhando com essas adaptações da pessoa. Ser o ideal do mundo. Então, pega a atividade funcional da pessoa, quem está praticando sua atividade, quem está entrando no teu treinamento. Por isso que é importante continuidade. O cara entra e tem que ficar até o final, seria o ideal. A gente sabe também que o mercado não é assim. As pessoas entram, saem. É complicado também. Eu entendo o lado do professor. Eu já fui professor de treinamento funcional. Então, sei como é complicado criar uma progressão real para as pessoas. E aí a aderência ela vai vir justamente naquilo que a gente tem que ter falando com as pessoas. Tipo, como é que você vai manter seu treinamento? Você tem que manter sua atividade, mantendo seus resultados. Então, entendendo essa diferença, a gente consegue começar a pensar em como criar um treinamento. Então, primeira coisa, qual é a atividade laboral da pessoa? Qual é a sua profissão? O que você faz? Quais são os movimentos que você sente? No final do dia, sente dor no pescoço? Pô, sinto. Então, se o cara faz uma aula à noite, você não pode fazer um exercício com ele que força essa postura de hiperextensão cervical. Porque ele já chega do trabalho, putz, isso aqui está me incomodando. Então, você vai fazer posturas ou exercícios que envolvem mais posição neutra de cervical. O cara vai ficar mais com o queixinho encaixado. E se você botar ele para fazer um levantamento terra e não falar para ele para parar de fazer isso aqui, no final do dia ele vai estar piorando a dor dele. Não está melhorando, está piorando a dor dele. Então são esses pequenos detalhes que eu acho que ficou muito despercebido ao longo do tempo. Passou a trabalhar ali com 50 pessoas dentro de uma sala, fazendo perdigiro, que é mais fácil, mais prático, é mais viável de fazer. E esqueceram que eles precisam entregar um resultado. E o aluno cobra resultado. Ele chega para você e fala, pô, fiz avaliação online, não perdi, não ganhei o que eu queria ganhar. E aí você fica meio que, putz, onde será que foi? E aí acaba que perde o chão profissional por causa disso. Sim. É um bom ponto aí que você trouxe. Eu acho que se perdeu um pouco a palavra funcional do treinamento funcional. Assim, quando a gente fala de funcionalidade, pelo menos no âmbito da fisioterapia, a gente está falando da capacidade para realizar algum movimento específico, que está na sua rotina do dia a dia. Como você falou, coisas que você faz no seu dia a dia. Então, a atividade laboral, por exemplo, o trabalho, é algo muito importante da gente entender como é que funciona, porque uma pessoa que fica horas sentada trabalhando é diferente de uma pessoa que vai carregar um peso. São atividades completamente diferentes e que demandam coisas completamente diferentes a serem trabalhadas nesse treinamento funcional. Então, achei legal isso que você trouxe de tentar entender o que o aluno tem ali. Assim, eu não posso falar porque eu nunca fiz treinamento funcional. Eu já vi tem alguns colegas também que são pela difícil, já vi alguns assim, e eu percebo que é um pouco padrãozinho, sabe? Meio receita de bolo. Eu não sei se a maioria das pessoas faz isso que você falou, de chegar a entender, tipo, você trabalha com o quê? Você precisa mais disso? Tá, então vamos ajustar. Eu vejo como um circuito. É tipo um circuito onde eu montei, todo mundo vai fazer o mesmo circuito. Vai rodar 3 de 10 ali, fazer ali a escadinha, né? O clássico é a escadinha. Escadinha o cone. Mas que infelizmente se tornou isso, né? Infelizmente. Isso é uma perda, porque penso que, eu acredito que os estúdios de treinamento funcional não façam esse modelo, porque eles precisam entregar resultado, porque se eles são um estúdio próprio, eles precisam do resultado da pessoa, né, do aluno. O sucesso do aluno é importante que ele se mantenha, né? Diferente de uma academia de massa que só oferecem no pacote para poder agregar valor, né, ao preço que eles estão cobrando. Agora, os estúdios eles têm que oferecer resultado. Um exemplo clássico, o CrossFit, né, o Cross Trainer, ele oferece resultado do que ele promete. Então, muita gente emagrece, muita gente fica bem forte, muita gente fica mega feliz, muita gente lesiona também, como qualquer outro esporte, mas faz parte do treinamento, né, a exposição dentro do nivelamento dele. Então, o estúdio de treinamento funcional ele é muito acoplado a isso. Inclusive, ainda dou até um spoiler, muitos estúdios de treinamento funcional, eles estão cada vez mais reduzindo o tamanho do funcional deles e aumentando a calistenia. A calistenia está meio que tomando um pouquinho do espaço deles, no sentido até de negócio. Muitos colegas que eu conheço que começaram com treinamento funcional e calistenia e aos poucos estão vendo a calistenia ganhando cada vez mais espaço. Provavelmente por causa dessa preocupação de saber, mas como é que você está? Você está bem? Esse contato maior que tem. E também talvez pela calistenia ser uma modalidade um pouco mais, não vou dizer atrativa, vou dizer ela mais, ela parece ser mais, também não vou dizer completo, porque eu acho que o treinamento funcional ele também agrega bastante o corpo inteiro. Acho bem legal o treinamento, quando ele é bem feito, ele atinge o corpo inteiro, isso é muito bom.
Mas a calistenia ela acaba sendo um pouco mais atrativa, porque ela consegue te colocar em posturas técnicas diferentes. Coisa que o treinamento funcional ele só aumenta as suas capacidades físicas. Você não aprende uma coisa nova fazendo o treinamento funcional. Então, ele não ensina habilidades novas. Você não vai sair de lá super-herói, você vai sair de lá mais forte, talvez mais rápido, com a coordenação motora melhor. Agora, os outros esportes, eles colocam a gente em patamares de habilidades novas, não sai de lá super poderoso. Então, eu acho que isso é uma tendência que eu estou vendo também, né? Uma evolução normal. Eu não sei nem por que eu não tenho isso, mas foi Não, tudo só veio assim. É isso mesmo. É importante a gente entender isso. Que, dependendo do que a pessoa está buscando, e aí foi por isso que eu falei a questão da terceira idade, que eu vejo o treinamento funcional importante como algo para a terceira idade. Porque quando a gente fala de funcionalidade, a gente está falando de capacidade física para realizar alguma coisa. E a maioria dos idosos vai perder, isso é normal, né? A maioria não é, todos vão perder massa muscular, vão perder mobilidade, vão perder resistência. Isso vai acontecer, é normal, um processo normal de envelhecimento. Agora, se a gente começa a prevenir essa perda de função, a gente está fazendo com que a expectativa e qualidade, porque também não adianta só a expectativa, né? O cara viver 100 anos e os 20 últimos ele ficar de cama ou numa cadeira de rodas, né? Mas a gente melhorar a qualidade de vida para essa pessoa no longo prazo, eu vejo a atividade, o treinamento funcional como esse direcionamento para esse caminho, e aí por isso é importante e é legal, espero que essas academias específicas de treinamento funcional façam isso, mas de ter um plano individualizado. Sim, porque quando a gente fala de funcionalidade, não dá para falar que a tua funcionalidade é a mesma que a minha. Você é educador físico, eu sou fisioterapeuta. Já mudou aí. Só pela abordagem. Então, você precisa demonstrar exercícios, precisa realizar movimentos com força. Eu não preciso. Agora, eu preciso de muita resistência na mão, para fazer um movimento, às vezes, com o paciente. Né? Até entre o próprio fisioterapeuta e o próprio educador físico vai haver diferença. Então, para pacientes, como eu já trabalhei muito tempo na hidroterapia, então eu pegava pacientes neurológicos. Às vezes eu tinha que pegar o paciente que era tetraplégico, ou seja, ele não mexia do pescoço para baixo, e colocar ele na piscina. Então eu precisava de força para colocar ele sentado, depois entrar com ele na piscina e depois tirar da piscina. Então, assim, percebe a diferença para hoje. Hoje eu trabalho com dor crônica, eu trabalho mais com terapia manual e exercício. Então, o meu desgaste é muito menor. Por isso que, quando a gente fala de funcionalidade, e aí essa é a minha crítica aos treinamentos funcionais que a maioria das academias fazem, né, essas academias gerais aí que a gente fala de musculação, para esse genérico. Né? Eu acho que precisa, para se configurar mesmo um treinamento funcional, precisa de especificidade. E aí sim a gente trabalhar e entender, pegar essa pessoa, por exemplo, e aí pode ser uma pessoa jovem também, né? E aí muito legal a gente trazer isso como uma opção para um paciente que tem uma dor crônica, onde a gente pode, e aí por isso que é importante a individualidade, a gente pode setar para essa pessoa. Então, o que eu acabo fazendo aqui no Pilates, né? Eu gosto muito do Pilates porque ele traz essa multidirecionalidade. Posso trabalhar resistência, posso trabalhar força, posso trabalhar potência, posso trabalhar mobilidade, posso trabalhar alongamento. Então, eu posso fazer uma gama de movimentos. E aí eu posso restringir, sabe? Não incluir aquela pessoa num pacote onde você vai fazer alongamento de membro inferior e tal. Não, está com uma disfunção no ombro. Tá, então a gente vai trabalhar isso aqui. Eu acho que, assim, o boom máximo para mim do treinamento funcional seria uma academia onde, cara, cada plano individualizado. Sabe? Tipo, tu vai fazer a tua sequência aqui, você vai fazer a tua sequência aqui, e o professor vai estar acompanhando cada um, direcionando cada um, mas cada um vai ter a sua sequência específica. Mesmo que comece no início, todo mundo fazendo uma mesma sequência básica, e depois evolua para cada um para a sua sequência específica, né, e tal. Mas para mim, o top do treinamento funcional seria isso. Né? Pensar realmente na funcionalidade, que é o que se propõe. Seria massa. Eu já vi alguns lugares que trabalhavam com um horário marcado, né? Que você vai, geralmente são 4 a 5 pessoas que ficam no espaço e tem um professor por horário que fica ali. Então, ao invés de você fazer uma aula coletiva com 20 cabeças, né, com 20 pessoas, fazendo a mesma coisa, você coloca um professor dando orientação para 5 pessoas, que é extremamente viável, e cada uma dessas 5 pessoas ela tem as suas próprias particularidades.
Aí, nesse caso, é meio que agendamento, né? Você vai lá, vai fazer a aula, vai ter 5 pessoas ali, né? O professor vai orientando cada uma no que tem que fazer, meio que aí cada um vai com um aparelho, ou cada um vai fazer alguma coisa diferente, ele fica de olho. E aí vai mudando a cada hora, né? Então, o cara tem 1 hora para terminar o treino dele ali, que ele recebeu a prescrição específica dele. Eu achei muito massa isso, achei sensacional isso. Eu visitei esse estúdio, foi no Sul, foi em Joinville que eu achei. E aí eu achei sensacional o modelo do cara. Assim, tipo, tinha ele mais dois, né? Mais dois professores que eles se alternavam. Né? Um dia um trabalhava até, sei lá, meio período, depois o outro, e aí ficavam se alternando. Mas achei muito legal a proposta. Né? O ambiente também era muito massa. Assim. Era um quadradão, não tinha espelho. Achei isso muito maneiro também. O fato de não ter espelho é muito bom. E os exercícios meio que de calistenia, coisas mais suspensas, eram tudo setorizado, assim, sabe? Uhum. Parece que o cara fez tudo já pensando nisso, nesse modelo específico. Então, todo o treino das pessoas, quando se não houver restrição, tem sempre, a pessoa passa por todos os setores, que ele dividiu ali como suspensos, membro inferior, os de sobrecarga e tal. Só que cada um tem um exercício específico nessas estações. E se não houver restrições, todo mundo faz um pouco de tudo no treino. Então, ele sempre tem um exercício suspenso, um exercício de empurrar, um exercício de agachar, um exercício de levantar, que seja. Então, ele coloca todos os princípios de força que a gente precisa trabalhar, sabendo qual é a atividade laboral da pessoa. Legal. Então, se aparece um cara lá que é motorista de ambulância, é um exemplo bem aleatório que veio. Um motorista de ambulância chegou lá para fazer alongamento funcional. Fala que tem muito problema aqui na cervical, porque fica olhando toda hora retrovisor o dia inteiro, às vezes o punho, mas é um cara que vive sentado, então ele bota muitos exercícios em pé ou suspensos para fazer essa compressão. Então é um cara que faz poucos exercícios sentado, né? Então ele fica muito mais em pé e deitado para fazer exercício, que faz sentido. O cara já passa 8 horas sentado, para que você vai botar o cara para fazer exercício sentado? Você está piorando o problema dele, está aumentando o encurtamento dele. Então você tem que justamente trabalhar ou a atividade laboral dele específica, ou você vai trabalhar outras variáveis que vão ajudá-lo a tornar essa atividade laboral mais fácil. Ou suportável, né? Ou suportável, dependendo da atividade. Como a sua de carregar o rapaz, você provavelmente tem que fazer muito agachamento para poder segurar o cara aqui na perna. Não deve ser leve. Não é leve mesmo. Carregar uma pessoa não é leve. Você acha que é só agachar com 80 quilos e você vai carregar uma pessoa de 80? Não é. Não. Ainda mais que a gente falando de um paciente tetraplégico, né? Que é aquela velha história quando a pessoa desmaia e tal, fica mais pesada, né? Porque não tem o controle do corpo. Então, e às vezes pegava o paciente obeso, né? Também. É sinistro. Porque você fica hipoativo, né? Você não tem aquela tensão das musculaturas de postura que te ajudam ali, né? Exato. Cara, quando ele desliga, desligou, né? Já era. Não é fácil, não. Cara, é muito bizarro. Mas, muito bom. Então, vamos para a nossa próxima pergunta aí, né? Devo experimentar essa aula de funcional? O que você acha? Você acha que é legal as pessoas experimentarem essa modalidade? Cara, eu acho que sim, eu super sou a favor. Eu acho que, na verdade, qualquer coisa que você queira experimentar que seja fora do padrão que seria a musculação, para mim é válido. Eu acho que você tem que experimentar, achar a atividade que você vai ter prazer por fazer, até por uma questão de aderência, de você manter praticando. Porque o que vai dar resultado pra gente não é você chegar lá, fazer uma vez, depois fazer uma vez na semana que vem, uma semana não. É continuidade de treinamento, é fazer aquele pouquinho todos os dias. Como a gente falou naquele último, que eu trouxe os dados do American College, que eu falei sobre frequência, né? Para treinamentos de moderada intensidade, você tem que ter uma frequência de 5 vezes semanal, de 30 a 40 minutos diário, ou pelo menos 180 minutos semanais numa atividade mais vigorosa, uma coisa mais intensa. Então, qualquer atividade dentro desse padrão que você conseguir encaixar, a chance de você ter um sucesso é bem grande, né? Então, experimentar treinamento funcional, acho que você deve, caso tenha disponível. Acho muito importante você levar em conta que o perfil do profissional vai influenciar diretamente o que a aula vai guiar. Porque se for um professor, por exemplo, com uma experiência maior em treinamento de força, provavelmente vai ser uma aula tendenciosa para uma parte de força. E tudo bem, se esse for o seu objetivo, eu acho super válido. Acaba que vai se igualar bastante com os ganhos da musculação, se a gente pensar num contexto geral, né? Contexto do ser humano todo, o corpo inteiro. Se for um professor mais da área da corrida, da área do ciclismo, um professor mais dessa parte aeróbica, provavelmente vai ser um treinamento mais
parecido com um circuito, parecendo com mais intenso, um pouco de Tabata, um pouco de intervalado, um pouquinho dessa mistura que se torna dinâmico, que é muito massa, tá? Treinamentos de circuito com intervalos, com uma música diferente, uma musiquinha no final também para matar. Tem umas músicas bem guiadas e bem legais que a gente usa. Se torna bem atrativo. Tira você daquela zona da mesmice, de fazer a mesma série, de mesmo negócio. Então, acho super válido. A gente deve fazer treinamento funcional e lembrando que é uma aula coletiva, geralmente. Então, sendo uma aula coletiva, você acaba que estimula também o social, né? Você convive com outras pessoas. Não fica todo mundo ali no teu planeta, puxando ferro, né? Igual máquina, com uma musiquinha ali, parecendo um robô. Né? Então, é legal estimular isso também e é importante, principalmente pensando em terceira idade, principalmente pensando em jovens, principalmente pensando em adultos. Também acho importante criar esse vínculo social. Né? Então, construir comunidade, construir um vínculo é importante. Faz parte desse processo de qualidade de vida. Tá? Na definição de qualidade de vida também ser social. Com certeza. Né? Então eu acho que sim, deve experimentar. Tem oportunidade, tem um estúdio funcional perto, conhece alguém que já fez, tem às vezes um primo, um tio, alguém que faz. Cara, vai lá, mano, bota a cara, experimenta, vê o que você acha. Mesmo que você não goste, pelo menos você sabe que você não gostou dessa aula específica ou desse professor, ou desse não do profissional, né? De como o profissional orientou, porque ele pode ser não muito bom dando essa aula, mas ele pode ser muito bom dando outra aula diferente. Então a gente também não pode julgar o profissional, às vezes, só porque passou uma hora com ele e não achou a aula boa. Mas sim ver o que ele faz além disso. Né? Então eu super estimulo. Eu tento fazer tudo. Um ponto importante que você trouxe é essa questão da particularidade de cada professor. Eu acho que é importante a pessoa lembrar disso, assim. Eu experimentei o treinamento funcional do fulano. Não gostei, não adaptou para mim. Quer dizer que nenhum treinamento funcional vai funcionar para mim? Então, a pessoa ter em mente exatamente isso. E infelizmente, isso acontece porque o ser humano ele é assim. O ser humano ele funciona com associação. Então, se você estava andando na rua X de noite e veio um cara com capuz na sua direção e você foi assaltado, da próxima vez que você estiver andando na rua X de noite e vier um cara com capuz, vai sair correndo. Por quê? Porque o seu cérebro ele associou aquela memória, isso é um mecanismo de proteção que foi criado lá dos primórdios para quando a gente visse o mato se mexendo, a gente já soubesse que era um tigre ou um leão que ia comer a gente. E a gente sai correndo, porque milissegundos antigamente importavam, quer dizer, hoje em dia também, né? Para você ficar vivo. Não muito, né? Às vezes, hoje menos. Né? Às vezes importa, Tu sair correndo ali no meio de um tiroteio, né, e tal. Ou o suficiente para você se abaixar também, né? Então, assim, essa reação e essa assimilação ela é algo que é natural do ser humano. Então, como seres humanos, a gente vai em um treinamento funcional, vai até o CrossFit trazendo aqui, né? Às vezes a pessoa fala assim, cara, não, lá no CrossFit é muito ruim. Aí a pessoa taxa que o CrossFit é ruim. Mas, de repente, ela não gostou do formato de aula daquele box. Da forma como aquele professor tocava aula. Experimenta outro professor, experimenta outro local. Então, não se restringir, porque as pessoas ficam com esse medo. Isso acontece até aqui com o tratamento mesmo. A pessoa fala assim, não, eu já fiz fisioterapia. Tá, você já fez tratamento com fisioterapia. Mas as técnicas, o método que ele usou é diferente. Sim. Então, eu tenho o meu método de tratamento. Eu trato da minha forma. Pode ser que a minha forma funcione para você. Pode ser que a forma do fulano funcione melhor para você do que o meu método. O meu método também não vai ser capaz de resolver tudo. Então, é a pessoa experimentar. Eu acho que essa pergunta aqui, o principal ponto é isso. Devo experimentar? Cara, deve, mas não só uma vez. Várias. Vai tentando, vai experimentando. Eu sou o cara da experimentação, assim, né? Eu já fiz um pouco de tudo de atividade física. Que ótimo. Eu adoro atividade física, né? E, cara, experimentar é comigo mesmo, sabe? Vou fazendo, vou experimentando. Já fiz natação, já fiz judô, já fiz muay thai, já fiz jiu-jitsu, já fiz academia, vôlei, parkour, crossfit. Não, parkour eu quero fazer. Você tá querendo fazer. Eu acho que você ia gostar, cara. Eu acho que você ia gostar. Eu quero. Com certeza que você ia gostar. Falta-me tempo, mas tenho vontade. Até porque nos cursos que eu dou de instrução de parkour, eu digo uma frase para eles. A gente fala sobre funcionalidade do corpo no módulo de mecânica que a gente tem de biomecânica. E aí eu falo para eles qual é o treinamento mais, qual é o exercício, qual é o treinamento mais funcional que existe.
Aí o pessoal fica pensando, aí o pessoal geralmente fala, não, é aquele circuito funcional que o pessoal dá, subida, 6 escadas. Eu falei, cara, não, pô, não, parkour é o treinamento mais funcional que existe. Sim. Sem pensar no ápice, né? Sem pensar naquele atleta que pula prédio, não esquece ele. Agora pensa na galera que, tipo, que é a base, que é o fundamento. Que é você passar uma caixa, passar um banco, é ser capaz de, poxa, subir, fazer um salto dali para cá, fazer sequências de passada. Aí você pensa que toda hora a gente está com a mão no chão, fazendo quatro apoios, passando e voltando. Então você fica pensando assim, cara, pensando em a funcionalidade do corpo como movimento total, e cara, o parkour atende todas essas necessidades. Toda a mobilidade que tu precisa para poder tipo desviar de um obstáculo, passar por cima dele, interagir com ele de alguma forma, pensando em movimento humano como maneira geral, não como atividade laboral, é mais do que o suficiente. Tipo, tu fica muito craque em pular, você fica muito bom em fazer passadas, em saber absorver o impacto, saber cair, saber rolar, saber como, poxa, numa situação de queda, numa situação de risco, assim, então escorreguei, mas eu consegui me salvar. Isso é um tipo de coisa que a gente pratica muito nas aulas. Né? Então, eu imagino que no futuro, pelo menos no meu futuro diante, a gente vai passar a ver o parkour daqui a pouco, quando ele for introduzido mais ainda no mercado, como uma atividade extremamente funcional. Sem pensar no ápice, gente. Sem pensar no ápice. Pensando naquela coisa assim, tipo, a minha mãe, por exemplo, treinando. Pô, minha mãe treinando na Val do Parkour, a Rosane treinando, cara, ela é, tipo assim, ela é o ápice do que uma pessoa de 62 anos consegue fazer. Tipo assim, ela se movimenta de uma maneira. Ela anda bem pra Ela caraca. anda bem, ela vai em cima de muro equilibrado, ela tem um equilíbrio excelente. Isso tudo é consequência do quê? Ela tá treinando ali o parkour, se movimentando cada vez mais, se expondo aquilo dali. Então, atividade diária para ela é tranquilo. Cara, dá 8 horas da manhã, ela já fez mercado, ela já voltou, ela já foi em casa 3 vezes. A casa no prédio dela não tem elevador, então ela é obrigada a subir escada, então ela sobe 10 escadas várias vezes, ela corre, ela faz a corrida. Cara, chega meio-dia, a gente ainda tá tipo, indo pro almoço, ela já almoçou e já fez umas 8 tarefas. E já tá querendo ir para casa para tipo assim, pô, ficar de boa agora, já fiz tudo. Todas as obrigações de adulto já foram feitas. Então, isso é uma autonomia que ela adquiriu com a quantidade de treino que ela faz. Eu acho que, independente de treinamento funcional, qualquer modalidade de esporte, a pessoa tem que ganhar autonomia. Se você faz judô, você tem que ter autonomia. O que seria autonomia hoje? Cara, é subir uma escada, é conseguir carregar um mercado, é fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer para sobreviver, né? No nosso mundo capitalista hoje, né, contemporâneo. Se você tem alguma coisa que você precisa terceirizar por falta de funcionalidade, putz, tudo bem, falta de tempo porque agora eu estou no trabalho, beleza, mas em algum momento essa conta chega. Você vai precisar disso lá na frente. Vai precisar, às vezes, ter que carregar um amigo que desmaiou, foi com uma balada aí, o maluco deu overdose de bebida, desmaiou. Como é que você leva ele para casa? Se você não tem essa força, se você não tem essa funcionalidade. Eu tô dando um exemplo, mas isso são coisas que acontecem no dia a dia, né? Pode acontecer. Pode acontecer, né? Eu acho legal isso, que é até, não sei se trabalha muito no funcional, mas eu vejo isso muito no parkour, que é você conseguir levantar do chão. Esse é um problema muito grande para idoso, de queda, dele cair no chão e ele não conseguir levantar do chão, não ter força para isso. Então é legal pensar nisso, nessas atividades além da academia, para fazer um trabalho completo, realmente pensando aí na funcionalidade das pessoas. Né? E vamos então para a nossa última pergunta de hoje. Poxa, fala aí, Stavali, conta pra gente. Treinamento funcional dá resultado? Essa parada funciona mesmo? Depende. Depende. Depende é meio pistola. Depende, meio pistola. Depende é pistola. Por que depende? Depende porque quando a gente fala de treinamento funcional e de quando a gente quer ter um resultado, né? Resultado de quê? Primeiro você tem que ter um objetivo. Beleza, eu quero ganhar, eu quero ter um aumento de massa magra durante o meu processo de treinamento funcional. Beleza, então para você ter um ganho de massa, em cima disso você tem que atingir parâmetros ali de carga, de controle, de descanso, de alimentação e de atividade como um todo. Então, a condução da aula, o tipo da aula quando ela é feita, e também a sua aderência no sentido de entender o processo de que, tipo, poxa, o professor está pedindo para a gente fazer ali um gasto calórico de, sei lá, 450 calorias, mas durante esse gasto calórico, o que você gastou? Você ficou só, tipo, fazendo perdigueiro? Você só ficou fazendo corridinha estacionária no mesmo lugar? Então, talvez você não vai ter um ganho de massa. Então, são parâmetros que a gente tem que pensar.
Dá resultado? Dá resultado. Se você atingir zonas de treinamento específicas para o seu corpo durante a sua aula, ou seja, a sua frequência cardíaca tem que chegar em áreas de condicionamento, não tem que ficar naquela zona de conforto, né? Assim, aquela zonazinha de treinamento. Tem a zoninha de conforto, você fica ali tipo, tranquilão, só curtindo. Fica ali na aula de dança às vezes. Então, você tem que chegar a atingir essa zona de treinamento, porque o seu corpo tem adaptações em cima do treino que você está fazendo. Além disso, você também tem que estimular os caminhos neurais, que são os neurônios motores, são aqueles neurônios nossos que guiam todo o nosso estímulo para a nossa ativação muscular. Então, se você não tiver um estímulo bem feito ali de força, né, usando o peso do corpo ou não, usando algum equipamento, ele vai ser um estímulo que a gente chama de estímulo débil, que é um estímulo que não vai te dar uma adaptação de força, não vai ficar mais forte fazendo ele. Então, tipo, sei lá, levantando esse microfone aqui, que ele é super leve, eu não vou ter uma adaptação de força. Então, ele está muito leve para o que eu quero atingir. Então você tem que dar uma sobrecarga, você tem que aumentar a carga da pessoa que ela tem aquele estímulo. Só que tem muita gente às vezes que fica ali só batendo ponto. Então é difícil dessa galera ter resultado, né? Além disso, trabalhar nas intensidades, né, que seriam acima do teu diário. Então se você tem ali a sua atividade diária que você gasta não sei quantas calorias ou que você faz uma atividade de força muscular tal, se nesse treinamento você não fizer atividades que sejam maior do que seria o seu normal do dia a dia, difícil de você ter adaptações, sabe? É tipo você fazer o treininho fofo ali, tipo, treinei fofinho, fiz ali minha zona de conforto e fui trabalhar. Se você ficar nessa zona sempre, fica difícil de você ter resultado, né? Então, a gente tem que pensar em quais resultados eu quero ter desse treinamento. Eu acho que a principal pergunta que seria o melhor de se fazer é, beleza, eu estou fazendo um treinamento funcional por quê? O que eu estou precisando? Eu preciso de massa magra. Beleza, você vai conseguir o treinamento funcional? Vai. Orienta o profissional e fala, cara, eu preciso ganhar massa magra, tipo, não estou muito interessado na perda de gordura ou no cardio, né, no ganho cardiorrespiratório. Eu preciso que você me ajude a focar mais nesse ganho de massa. E aí o profissional vai olhar isso e vai falar assim, tá, o cara quer ganhar uma força mais funcional do que ele ganharia na musculação. No meu entender é isso, beleza. Então nos exercícios de força você vai fazer um pouquinho a mais. Aquele exercício ali que é meio que, sei lá, burp, você não vai fazer ele, você vai repetir um treino, o mesmo exercício você vai fazer 2 vezes para dar uma sobrecarga mesmo. Ou vai fazer um exercício bisset, que vai fazer um exercício de bíceps e um exercício de tríceps, para matar mesmo. Isso na mesma sequência. Então você consegue adaptar o que cada um quer de resultado ali. Não é difícil fazer isso. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas você consegue, cara, você consegue o sucesso do teu aluno. Né? Então, aqueles treinamentos funcionais meio genéricos, assim, vai dar resultado, vai, você vai sentir a postura um pouquinho melhor, você vai sentir o seu equilíbrio um pouquinho melhor, mas vai ficar muito aquém do que realmente você pode ganhar. Sabe? Tipo, é você olhar ali a pontinha do iceberg, sendo que você tem tipo, uma cratera de benefício para ganhar mais. Assim. Então, dá resultado? Depende. Depende de qual é a tua fome. O quanto de resultado tu quer. Tu quer ficar bom, tipo, agora? Tipo, tu quer ficar mais ou menos um pouquinho melhor só para o médico dizer que eu tô bem? Não, tem que ficar bem mesmo, sabe? Você tem que estar autônomo. Você tem que sentir que você está indo no mercadão lá, pegando lá os frangão de cada lado, lá no peito de frango congelado de cada lado e carregando sozinho sem parar. Percebeu que não fez parada até chegar em casa? Pô, meu cardio deu uma melhorada e minha resistência muscular também. Fiquei mais forte. É o resultado. Pô, fui no médico e ele disse para eu reduzir minha quantidade de remédio. Tipo, eu tava tomando meu remédio de pressão e ele falou para eu cortar na metade a dosagem. Porque minha pressão estava variando para cima. Ou seja, sua absorção química melhorou por causa do exercício. E geralmente são exercícios de cardio respiratório que dão esse benefício. Então já são resultados que a gente não percebe, o aluno não percebe, o aluno não percebe esses resultados, mas a gente como profissional falando e relatando assim, ó, o paciente lá na avaliação física, ele toma 100 miligramas de remédio tal. Aí na outra reavaliação lá na frente, quando ele vai fechar o ciclo do treinamento dele, ele vai lá, ó, agora toma 50. Opa, caraca, você reduziu a dosagem do remédio? Reduzi. Pô, que ótimo, isso é excelente. Então, pô, são resultados que a gente não, o aluno não percebe, mas que a gente como profissional, se a gente não ficar atento, isso é, tipo assim, é a galinha dos ovos de ouro, cara. Poxa, lá na academia a gente tem alunos de parkour que tem, né, são neurodivergentes, e a gente recebe muito relato de mãe, assim, que vem falar, pai, e fala assim, nossa, nosso filho, ele tomava um coquetel de remédio antes para poder manter ali, manter ele sob controle, e, cara, depois que ele começou a fazer o parkour, depois do terceiro mês, a gente foi percebendo que, poxa, ele foi ficando muito mais calmo, ele foi ficando responsável. A gente levou no pediatra, o pediatra falou, não, reduz um pouquinho o remédio, pode cortar esse aqui.
esse não precisa mais. Esse agora é só à noite, não mais de manhã. Cara, e é surreal, assim, tinha aluno que tomava quase 6 remédios diferentes para poder fazer controle e hoje tomam 2 dos 6. Isso é um benefício sensacional, que a gente não consegue falar assim, né? Que ninguém coloca, o pessoal quer botar número, né? Ah, não sei quem perdeu 8 quilos em 3 meses, ah, não sei o que lá, ganhou massa, aí bota a foto do antes e depois. Cara, cara, eu não acho isso um bom marketing. Eu não gosto. Porque você limita muito o resultado da pessoa em cima da imagem. E não é, cara. Não é isso que um estúdio de funcional tem que buscar. Não é isso que um espaço que quer realmente mudar a vida das pessoas tem que buscar. Cara, é o que o salão de musculação vai vender. Porque é só isso que ele pode vender. Ele só vende isso, espelho e ar-condicionado. Aparelho ar-condicionado e espelho, é o que ele vende. Tipo, se você entrou no lugar é tudo igual. O aparelho é o de primeira, o espelho é aquele espelho que te deixa fortinho e magrinho, né? O ar-condicionado é aquele split gigantão, porque tipo, não, tem que estar gelado. Isso aqui tem que estar Antártica. Só que eles esquecem de pagar o profissional, né? Aí eles esquecem que tem que ter um profissional bom. Aí Sim. Bota um fantoche lá e fica lá o cara só pra olhar e não deixar ninguém se matar. E mesmo assim tem gente que se mata. Então isso é um problema. Várias atrocidades aí, né? Você recebe sempre. É complicado. Alguns pontos que você falou aqui que são bem legais. A gente pode até fazer depois um episódio sobre isso, assim. Atrocidade. Não, atrocidade não. É um ponto ruim. Mas eu acho que o mais forte é essa cultura da beleza física. Né? Por que eu digo isso da beleza física? Porque, cara, é assustador o que as pessoas pagam para ficar magra, para ficar bonita, né? Seja uma cirurgia estética, não sei o quê. Não sou contra, tá, gente? Não sou contra você fazer. O que eu sou contra é você não cuidar da sua saúde e cuidar só do seu corpo, da sua estética. E aí, estou falando só estética. É o externo. Porque eu quero emagrecer. Tá, ao invés de eu fechar a boca, fazer um controle de dieta, entrar numa academia, eu vou lá, faço uma lipo e pronto, emagreci. Fiz a cirurgia lá, agora estou magrinho. Beleza, tua saúde melhorou alguma coisa? Nada. E qual é o grande problema? Você deve saber isso das cirurgias bariátricas. Que mais da metade volta para o mesmo patamar. Por quê? Porque a pessoa ela não se adequou, ela não melhorou a saúde dela, os hábitos dela. Então, Sim. Não adianta de nada, sabe? E aí, cara, é assustador quando a pessoa chega e fala, pô, vou pagar um personal aqui, pô, tá muito caro. Ah, mas vou fazer uma cirurgia estética, 10 mil reais, pô, tá baratinho. Então, as pessoas estão dando mais valor para a estética do que para a saúde. Uma outra coisa que me assustou foi até um aluno lá na calistenia falou para mim que um dos maior quantidade de remédio, porque isso é uma outra coisa que eu sou completamente contra, das farmácias serem tipo open bar, né? Você vai lá, pega o que quer. É quase isso, né, mano? Tem clube de benefício, daqui a pouco você vai chegar a carteirinha assim para mostrar. Exato. Desconto, eu comprei 10 Novalginas, agora a 11ª eu ganho desconto. É tipo isso, né? Assim, eu sou totalmente contra. E aí tem um remédio, vou lembrar o nome desse remédio, que ele é um remédio que ele é usado para perda de apetite. E aí, esse colega ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu vi uma pesquisa que falou que papo de 20% dessas medicações que são compradas de forma indiscriminada é desse medicamento. Para você ver o quão absurdo as pessoas preferem tomar um remédio para reduzir o apetite do que trabalharem o psicológico, o emocional, para entender o porquê que elas estão comendo compulsivamente, o porquê que elas não conseguem melhorar a alimentação e melhorar a saúde delas. Ou seja, ao invés de ela melhorar a saúde dela, porque ficar tomando um remédio para perda de apetite é horrível, é um desastre para o corpo, ela continua magrinha, mas a saúde dela, cara, daqui a 20 anos, 30 anos ou até menos, pode ser daqui a 5, se a pessoa tiver alguma outra comorbidade que ainda não apareceu, pode ser que ela fique mal, ela fique ferrada. Então, isso é um ponto muito importante da gente olhar para a atividade física com uma outra forma, com outro olhar. E eu trago muito, né, você falou essa questão da pessoa fazer o exercício realmente de forma intensa,
né, de se dedicar, de cansar. E isso, numa aula em grupo, eu vejo que isso é mais difícil de acontecer, por isso eu acho muito legal. Porque na academia é meio que isso, você vai lá não tem muito uma fiscalização. Então a pessoa faz lá 3 de 10 e ela fala 10. Só que ela faria 11, faria 12, faria 15, faria 20. Mas ela tem que fazer 3 de 10. Ela cumpriu ali, fez 3 de 10 e tá tudo bem. Exato. Né? Então, eu gosto muito de dar esse exemplo para os meus pacientes, que eu falo que é a capacidade e a demanda. Então, a capacidade é aquilo que o seu corpo tem para te fornecer. Então, eu quero pular, eu tenho capacidade para isso? Então, é sempre importante, eu explico isso muito para paciente de dor crônica, porque muitos deles, quando vão começar a fazer atividade física, eles fazem isso aqui, ó. A demanda passa a capacidade deles. E aí, o que acontece? Lesão ou aumento de dor. E aí, o que o paciente fala? Cara, eu tentei fazer atividade física, mas ela é ruim para mim. A atividade física me faz mal, não me adequei. Não foi que você não se adequou, é porque a intensidade que você botou, começar, né? a demanda era maior do que a sua capacidade. Então a gente tem que achar o ponto, a linha do meio, onde você está tocando a sua capacidade para que ela suba. Se aumenta a demanda, a capacidade sobe. Se aumenta... Então, é bem legal, eu gosto de explicar e deixar claro para isso, porque isso não é só para pessoa com dor. Isso acontece, por exemplo, eu já vi muito isso, no caso do CrossFit, né, para mim não é, as pessoas acham, o CrossFit é uma das atividades mais lesivas. Não, não é. Pelo contrário, futebol é muito mais lesivo do que CrossFit. Mas assim... esporte coletivo é mais... o que eu vejo, e aí isso eu acredito que está associado com as lesões que acontecem, que é algo bom, só que quando dosado, que é o estímulo que a pessoa tem lá. Então, no CrossFit, muitas vezes, os alunos, o professor, boa, vai, vamos lá, vamos botar mais 5 quilos. Vamos botar. E a pessoa está lá na empolgação, ela vai botando. Ela vai. Só que o que ela faz? A demanda passa a capacidade. Então, a pessoa na empolgação, por isso que é muito importante, a pessoa precisa ter um autocontrole. De tipo assim, cara, eu estou fazendo atividade física para mim ou é para o outro? Eu preciso mostrar para o outro que eu consigo pegar meus 5 quilos agora? Sabe? Tipo, quando eu fazia crossfit, acho que eu achava que eu era o chato, porque eu falava, tipo, vamos lá, mais 5. Não, cara, tá bom. Já deu pra mim, eu não quero, porque eu não vim aqui pra me lesionar. Esse não é o meu objetivo. Eu vim aqui pra ter saúde, pra tratar das minhas dores. Sim, né? Então, é muito importante você ter isso em mente também. Então, vocês que estão assistindo aqui, eu acho que o importante é vocês lembrarem de que qualquer atividade física que vocês forem fazer, vocês precisam tentar fazer com que a capacidade de vocês aumente. Então, tomar cuidado com o exagero, né? Extrapolar, passar essa capacidade para não gerar lesão, mas também ficar muito abaixo, não vai aumentar a tua capacidade, como você bem falou, não vai fazer diferença nenhuma na vida da pessoa. Né? Eu reitero que é tipo assim, você ir atrás de um profissional, sabe? Você tem que tentar encontrar um profissional para conseguir te orientar, mesmo que ele encaminhe você para outro profissional especialista na área que você quer fazer, até do profissionamento funcional, um professor de cross-training, professor de calistenia, professor de parkour, mas ter esse direcionamento vindo do profissional de educação física. Porque senão você vai ser sempre direcionado para o mesmo lugar, para o mesmo abatedouro, onde todo mundo é indicado para fazer alguma coisa. E o termo que eles usam não é academia. Eles falam sempre de musculação, manda todo mundo para musculação. E aí, só para lembrar o dado que a gente já falou lá, mais de 80% das pessoas que buscam uma academia de musculação e começam um programa de treinamento, elas fogem. Elas têm insucesso, seja por falta de tempo, por falta de atenção, por não aderência à atividade, porque realmente não é um ambiente, eu não acho legal. Imagina uma pessoa que não é profissional. Eu não acho um ambiente muito agradável. Né? Então, assim, aí você vai sair de lá falando que a academia é ruim. Vai falar que não, atividade física não é pra mim. Aí você fala isso pro seu filho, fala isso pro teu neto, aí o moleque não treina, ele não faz esporte, daqui a pouco vai crescer e vai ter um monte de problema. Então é um efeito cascata ali, que a parte social ela faz parte disso. Você tem que ter cuidado quando você fala para as pessoas que não dá certo uma coisa que você experimentou. Porque talvez não foi aquele momento ideal, aquele profissional ideal, ou aquela aula que tu não gostou específico. Às vezes o treinamento do cara é maravilhoso, só que tem uma aulinha ali que realmente não é uma aula muito agradável, vamos dizer assim, né? Que é uma aula que tem algumas aulas que você tem que matar um pouquinho mais. Até para você conseguir provocar a pessoa e elevar a capacidade dela. Só que aí, vamos supor que você chegou a fazer uma experimental nessa aula.
Se ele não chegar para você e explicar, cara, olha só, essa aula é diferente, ela é uma aula mais cansativa e tal, você sai de lá com feedback negativo da aula, você vai sair de lá tipo, porra, tô ruim, não consigo me mexer no dia seguinte. Porque, cara, você foi além da tua capacidade, tu poderia ter ido um pouquinho menos. Poderia ter falado pro professor, o professor tá pesado. O professor vai adaptar, ele vai falar, não pega esse peso todo, reduz um pouco, não faz com peso, faz só com peso corporal. Só para experimentar, só para você sentir como é que é o ambiente, ver o que, é que você acha e depois você fala no final. Então isso é importante de você ter esse feeling com as pessoas, né? Porque aí vira efeito cascata, o cara fala não deu certo com ele, aí o outro não deu certo, o outro não deu certo, aí o filho ouviu e falou, acho que não serve pra nada, não deu certo com o papai, não vai dar certo comigo. E aí você vai ver daqui a pouco, aí aparece um problema de família, tá no filho, que podia ter sido evitado. E aí você tem todo esse efeito cascata dando errado. 8 a cada 10, cara, é muita gente. 8 a cada 10 é muita gente. É surreal. É complicado. Então, para a gente fechar aqui o nosso podcast hoje, antes que vire uma mesa redonda, vamos responder a pergunta tema aí, né? Então, para vocês, treinamento funcional faz bem ou faz mal? Faz mal quando você dosa errado, quando você não faz do jeito correto. Faz bem quando você treina direitinho, com uma boa planificação, um bom treinamento, uma boa aderência, uma boa alimentação, respeitando o descanso, alternando entre outras atividades se possível. E sim. Beleza. Então, eu concordo com o que você falou, é isso. O que faz bem ou faz mal, eu gosto muito daquela frase que diz o seguinte, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Eu gosto muito dessa frase, né? Que é isso. Você pode tomar um remédio para ficar bom, mas se você fizer uma hiperdosagem, você pode morrer. Isso mesmo. E quem é que escolhe a sua dosagem? É o médico. Depende. No caso do remédio é o médico, né? Depende, né? Depende. Às vezes a própria pessoa vai lá e por si só, vou tomar aqui um anti-inflamatório que eu tô com dor, vou aumentar a dosagem. E esse é o perigo. Mas aí vamos falar de uma pessoa que tem uma consciência, né? Que é o nosso telespectador tem consciência já. Chegou no 7º episódio, tem consciência. Sim. Pô, não vai sair tomando remédio do nada sozinho, pelo amor de Deus, né? Não vai criar um problema pra você. Exato. Quem controla a dosagem, quem diz que você tem que tomar tanto é o médico. Você sente essa dosagem e diz pra ele, pô, acertou. Pô, não acertou. Ele vai reduzir, ele vai mexer e tá tudo certo. Exato. Fiz uma atividade física. Pô, acertei a dosagem. Beleza. Pô, não acertei a dosagem. Pô, professor, eu acho que eu fiquei muito moído da última aula. Poxa, se eu consigo adaptar alguma coisa nessa aula, ou posso fazer uma outra coisa no canto que você consiga me orientar? Pô, sim, cara. Tudo é adaptável. A gente adapta pra tua capacidade. Acabou. Sim. É isso. Joga pro profissional. A responsabilidade é dele. Ele tá ali pra isso. Se você não explorar isso... Então, eu já pego um pouco essa tua frase pra gente tomar cuidado, que aí é um ponto que você levantou, autorresponsabilidade também. Não é só jogar para o profissional, não é só jogar para o médico, é ter a sua responsabilidade. Entender, porque você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se eu não falar para você que eu fiquei moído, como é que você vai saber? Pois é. Então é lembrar de se comunicar com o seu profissional. Então vocês que estão em casa, lembre-se disso. Comunique-se. Seja com o seu... Isso é uma coisa, cara, que eu vejo, que eu pego muito aqui no consultório. Às vezes a pessoa vai no médico, me passou o remédio, não funcionou, fui para outro. Cara, mas você não deu nem a chance do cara tentar ajustar, entendeu? Entendi. Então, assim, gente, para com isso. Autorresponsabilidade também. Entenda que o seu corpo vai dar respostas. Você tem a responsabilidade de passar isso para o profissional para que ele seja capaz de ajustar. Então, lembrar que não é só... Para mim, não é só jogar na mão do profissional. Você tem que comunicar para ele para que juntos vocês possam buscar o melhor direcionamento aí para você. Muito bom. Então, galera, fechamos o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de compartilhar com os amigos, a família, todo mundo que precisa aí saber um pouquinho mais sobre educação e saúde. E vou deixar também aqui nossas redes sociais para vocês seguirem, curtirem lá. A minha é @RenanRibeiroFísio e também agora da minha clínica, @recife.dor.crônica. Instagram. Bonito, ficou bonito. O meu é estavale.parkour lá no Instagram, também estou no YouTube e também com a Academia Pico, né? Então vou colocar referência para a Academia Pico, que é Pico Academia, tá? @Pico Academia só e @estavale.parkour. Maravilha. Então, galera, a gente se vê aí na próxima.